como que você hoje diria ou traria algum comparativo para quem não tem noção do que é trânsito e do que é segurança aqui? Conta pra gente a sua experiência. Sim. Não estou falando de o que é certo e o que é errado. Como você se sente nesses dois aspectos? Nossa, aqui assim eu sinto muito mais a segurança. No Rio eu usava muito carro, né? E eu frequentava esses lugares ótimos, Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha. Eu andava nesses lugares que sempre estão aparecendo na televisão, né? Túnel Rebouças. Eu trabalhava em Ipanema, então assim, eu saí de Caxias para Ipanema pelo menos 4 vezes na semana para poder estar lá no hospital e tudo mais. E assim, era uma sensação de insegurança muito grande o tempo inteiro, né? Às vezes meu pai me acompanhava porque preferia estar indo comigo e ele tá mais assim preparado para algo que poderia acontecer do que eu estar sozinha. Porque às vezes indo sozinha eu ficava assim, eu sentia que tava todo mundo olhando para dentro do carro em algum momento, sabe? E depois para voltar lá para casa era bem complicado, as ruas ali em volta já são um pouco tomadas, né, pelo pessoal das comunidades, então qualquer rua que você entra, você não sabe o que vai acontecer se você entrar numa rua errada. E é completamente diferente da experiência que eu tenho aqui, né? Aqui eu ando sozinha, eu pego o metrô, eu pego o ônibus, eu vou a pé. Usa o celular. Uso o celular. Usa uma correntinha, assim, um anel. Antes eu não andava com nada. Eu tirava tudo, eu guardava tudo, eu escondia tudo. Se eu estivesse sozinha no carro, eu enfiava embaixo do banco. Eu não deixava nada à mostra, porque eu ficava com medo de... Várias vezes aconteceu de eu tentar parar no sinal e sentir o barulho de uma pedra no vidro. Só acho que não era um pedregulhão, assim, que não ia quebrar o vidro, mas assim... Aí que eu não parava no sinal mesmo, né? Eu avançava, paciência, eu não vou ficar aqui dando bobeira, não. Então, o meu pai já foi assaltado várias vezes. Então, assim, eu tinha essa sensação de insegurança, né? Já fui parada em arrastão na Avenida Brasil. E essas coisas, assim, acredito que os problemas que tem na Europa não são relacionados a essas questões. Então, pelo menos, todos os lugares têm problemas, mas aqui, pelo menos, a gente não fica com medo de ter uma arma apontada na cabeça durante o dia. Então, acho que dá uma sensação mais, assim... Eu faço aqui o que eu tentava fazer, por exemplo, andando na Zona Sul, indo de um hospital para o outro. Mas que mesmo lá eu andava, assim, prestando atenção, né? Porque na Zona Sul a gente tem aquela falsa sensação de segurança, porque tem muita gente andando na rua. Mas tem muito assalto também lá, né? Então, assim, é uma diferença muito grande, de fato. Eu prefiro muito mais a qualidade e a segurança que a gente tem aqui do que a que eu tinha lá, por exemplo. É o que você falou, né? Todos os lugares têm os seus problemas. Sim. Não existe cenário perfeito. Não. O que tem uma realidade um pouco diferente e talvez, segundo o momento da sua vida, tem algo que seja mais favorável e te agrade mais naquele momento. Sim, pois é. Algo simples como andar na rua, ouvindo uma música no seu celular, pode não ser uma realidade viável em alguns porque está num lugar que não tem internet, outros porque não pode, porque tem medo de um assalto. Pois é. Então... Ontem mesmo, quando eu estava indo para aula, eu tinha que terminar uma apresentação, abri o computador dentro do metro e fui fazendo a apresentação. Não tem essas coisas, sabe? No Brasil, a última vez que eu tentei pegar um ônibus, teve uma pessoa apontando uma faca nas minhas costas. Você acha que eu peguei ônibus depois disso? Nunca mais. Né? Mas não peguei mesmo. Foi quando meu pai comprou meu carro. Meu pai comprou um carrinho para mim e falou, pelo menos você tá sozinha, se precisar dar carona para algum colega, alguma coisa também consegue. E pelo menos vai mais em paz. Porque demorar ao mesmo tempo que eu demoraria de carro por causa do trânsito, num ônibus ou num carro, no carro é muito melhor, tinha mais conforto. Valia mais a pena, era uma despesa a mais, mas assim, aquela coisa, né? Paz não tem preço. Então se fosse para ter isso aqui de paz, a gente estava fazendo. Porque era complicado, porque depois no último ano da faculdade eu estudava em Vargem Pequena, então assim, eu também saía de Caxias para Vargem Pequena.